Poetizando, com Alê Moreno. Olá! Daremos continuidade às posturas facilitadoras apresentadas por Carl Rogers. Na semana passada, a gente conversou sobre compreensão empática. E hoje é o dia da congruência ou autenticidade. Para falar dessa postura, vale a pena começar por uma história que o próprio Rogers conta. Ele disse que, numa certa vez, num atendimento que ele fazia, uma pessoa falava com uma voz bastante monótona e que, embora ele sentisse interesse e se esforçasse para ouvi-la, ele sentia dificuldade em estar com ela de forma inteira em função do seu tom de voz. A partir do seu incômodo, e após relutar bastante, o Rogers resolveu expressar à pessoa que não sentia nenhum orgulho do que iria falar a ela, mas que ele estava com dificuldades em ouvi-la, pois embora o conteúdo de sua fala parecesse interessante, a forma como ele se expressava o deixava cansado. Ele cita que no início a pessoa ficou chocada com o que foi dito e que discutiram um pouco a respeito do assunto. Em determinado momento, o cliente disse: "Acho que descobri o motivo da minha fala monótona. Acho que ao longo da minha vida eu nunca tive a expectativa real de ser verdadeiramente ouvido." Foi assim que nasceu a congruência como uma postura facilitadora. O Rogers descobriu que a transformação pessoal é facilitado quando o psicólogo ou o facilitador é aquilo que é. Quando as suas relações com o cliente são autênticas e sem máscaras nem fachada, exprimindo abertamente os seus sentimentos e suas atitudes que nesse momento ocorrem. Um outro aspecto que o Rogers traz e que se complementa é que ninguém realiza plenamente essa condição e, portanto, quanto mais o psicólogo, mais o facilitador souber ouvir e aceitar o que se passa em si mesmo, quanto mais ele for capaz de assumir a complexidade dos seus sentimentos sem receio, maior será o seu grau de congruência. É importante dizer que congruência é falar sobre você, não é falar sobre o outro. É falar tudo aquilo que está vivo e aquilo que você sente em você. Como eu estou falando sobre eu mesmo nessa história, nessa relação, é importante dizer que a gente não é uma máquina de congruência, uma metralhadora de dizer tudo o que eu sinto o tempo todo. A gente está vivo na relação, a gente está, obviamente, sentindo um monte de coisas durante a relação, mas eu não preciso dizer exatamente tudo o que eu sinto o tempo todo. A ideia é que aquele sentimento que ocupar muito espaço de você, como se fosse um pica-pau batendo no seu ombro, e que não vai embora, e que você já não consegue mais se conectar a outra pessoa ou às outras pessoas, talvez seja o momento de dizer o que você sente para que você se reconecte àquele grupo ou àquela pessoa. Essa é uma dica, eu acredito que é importante quando a gente pensa na congruência. Sintonize. No quadro Sintonize de hoje, a pergunta é sobre exemplos práticos da experiência com momentos de congruência. Recentemente eu participei de uma roda de conversa com várias pessoas de RH. O objetivo daquela roda era eu apresentar os conceitos da abordagem e falar um pouco sobre facilitação de processos de aprendizagem. Quando eu abri a roda, eu pedi para que as pessoas se apresentassem, dissessem quem elas são, e expectativas e objetivos naquela tarde. E o primeiro rapaz que começou a falar, ele disse que ele estava lá para registrar tudo que eu fizesse, todos os movimentos que eu fizesse, para que ele entendesse na prática o que era a facilitação. A roda continuou depois da fala dele, as pessoas começaram a falar, mas eu só ficava pensando naquele rapaz, anotando todos os meus movimentos. Eu tinha a sensação que quando eu levantasse o braço, ele anotaria: Alexandre levantou o braço, Alexandre coçou o cabelo. Eu tinha essa coisa viva dentro de mim. E lá para a quinta, sexta pessoa, que eu já não escutava mais, eu pedi uma pausa na roda. Daí eu disse: eu preciso fazer uma pausa e preciso voltar na primeira fala e dizer que eu estou me sentindo bastante sufocado
quando escuto sobre os registros dos meus movimentos. E me sentindo sufocado, eu não consigo mais me conectar com o grupo. É isso que eu sinto. Abriu uma conversa nessa história, o rapaz se justificou, eu disse que eu não estava falando sobre ele, eu estava falando sobre o que eu sentia, e foi uma baita oportunidade para, na prática, se discutir congruência. Quando eu fui dizendo para ele, para o grupo que eu sentia, isso foi me esvaziando, para que eu também abrisse espaço dentro de mim para o novo, para os outros, para as relações e para as possibilidades que estavam ali no grupo. Se eu deixasse a roda correr, provavelmente não entenderia o nome de ninguém, não entenderia nem o que eles estavam fazendo lá, porque eu ainda estava preso na primeira fala. Era importante para mim, naquele instante, me esvaziar. Esse esvaziar não é julgamento, não é dizer você está aqui como um espião, como observador, anotando tudo que eu faço. Não era isso. A ideia não é essa. Congruência não é isso. E tem gente que confunde. Mas fui lá e disse mesmo o que eu achava. Não é dizer o que achar. Dizer o que achar não é congruência. Você está falando do outro nessa história. Congruência você fala sobre você. E quando você fala sobre você, também você se vulnerabiliza na relação. E eu acredito que isso fortalece laços, fortalece vínculos, fortalece possibilidades na aprendizagem. A gente sai daquele papel que a gente aprendeu muitas vezes na escola, do super-herói, do professor que tem todas as respostas, do consultor que tem a pretensão de responder todos os problemas de uma organização, daquele homem de ferro ou daquela mulher de aço que não tem sensação nenhuma, que não aparenta estar viva nas relações. Eu acredito que quando você diz o que você sente na relação com o outro, essa história se modifica completamente. Quando ela se modifica completamente, quando eu falo que você abre espaço para se transformar completamente, você não tem mais controle sobre essa história. Na verdade, nunca teve. Mas agora essa falta de controle fica explícita na relação. E você não sabe onde vai dar. Mas eu entendo que quando você fala realmente sobre você, provavelmente conseguirá construir um processo mais significativo. Bom, a gente se vê no próximo programa. Grande abraço. Sintetizando com Alê Moreno.